Normalmente, alguns minutos antes de entrar ao vivo com a nossa rodinha gigante, conhece Roda Gigante? Barros, o que é? Roda Gigante é o nosso programa que acontece toda terça, quinta e sábado às 19 horas. Ó, a nossa live é o nosso conteúdo ao vivo aqui do YouTube, tá? E se você nunca assistiu, por favor, compareça, precisamos da sua presença. Normalmente, há 10 minutos, 15 minutos antes de começar a Roda Gigante, eu e o Barros separamos alguns assuntos, alguns tópicos que a gente gostaria de abordar no decorrer da transmissão. Primeiro porque muitas vezes o assunto do superchat vem, mas ele não é suficiente para pautar uma live inteira. E depois porque também muitas vezes a gente deixa alguns artigos separados que acabam que meio que prevendo o que o superchat vai falar, os assuntos acabam se encontrando e a gente gera cortes pro nosso canal de cortes. Você tá inscrito no canal de cortes? Confere a sua inscrição lá, contamos com você por ali também. E mais especificamente no último sábado, a última Roda Gigante que a gente fez por ali, houve uma situação esquisitíssima, né? Ou como já dizia o Bento Ribeiro, esquizoide, onde o Barros me mandou um link do Omelete, eu vou pedir pra Duda colocar na tela agora, onde supostamente o Omelete trazia a confirmação, a notícia de que o James Gunn havia revelado quando o Batman vai aparecer no DCU. E eu me lembro que a gente tava lendo, eu não gosto de trazer nada ao vivo sem ter dado pelo menos uma lida no que tá acontecendo. Eu gosto de dar antes, né? Eu gosto de dar primeiro pra depois saber o sabor, tô brincando. Eu gosto de verificar, mesmo no ao vivo, né, de saber do que eu tô falando, porque às vezes o artigo tá meio esquisito e tal. E foi o Barros mesmo que me mandou esse link, ele falou, olha, James Gunn revela quando o Batman vai aparecer no DCU. E aí eu peguei o artigo, eu li a porra do artigo inteiro e simplesmente o texto não tem nada a ver com a manchete. Se você lê esse artigo do Omelete, você vai perceber que a manchete diz que foi revelada, né, a data de aparição do Batman no DCU, e o texto em si, que é assinado pela cozinha do Omelete, eu não sei nem o que isso quer dizer, mas numa banda... Cozinha? Numa banda, a cozinha é o baixo e a batera. No Omelete, eu não sei. Talvez E seja... aqui no nosso canal? Talvez a cozinha no Omelete seja o ambiente onde as meninas trabalham. Tô brincando, não pode falar que a cozinha é a Duda que edita, você não pode falar isso. Temos uma mulher na empresa, não ficaria bom. Piadas machistas jamais. Tá tudo errado isso aí, tá bom? A cozinha acredito que seja o núcleo, né? A nossa cozinha somos eu, Barros, Duda e Pablito. Um beijo para a equipe show. Mas, bicho, o artigo não tem nada com... tem pé nem cabeça, sabe? Fala do Superman, fala dos compromissos do James Gunn, fala acerca de um monte de informações e você lê. Eu terminei de ler a porra do texto, eu olhei pro Barros e falei, mas quando que o James Gunn vai fazer o Batman aparecer no DCU? Aí ele pegou, abriu o artigo, deu uma olhada por cima, por baixo também, falou, não sei. E a gente cancelou, né? A gente simplesmente deixou de botar isso aqui no ar porque não faria o menor sentido. Eu descartei o artigo e não prestei atenção no tamanho da cagada que o Omelete talvez pudesse estar comentando. Diferente de mim, Pablito Peixoto, passador de pano para leis terríveis. Não consigo esquecer aquele sketch que ele fez, né? Dentro do busão. Sou humorista, não sei o quê. Mas, Gig, porra, fala. tem que ver também, tipo assim, ó, pode ser que pelos próximos 10 anos o James Gunn venda as datas. Ele vem a revelar qual que vai ser a data, lembrando que eu tenho 25 anos de internet. Tô brincando, respira. Ô, Pablo Peixoto, eu não tenho absolutamente nada contra você. Você foi muito doce, muito gentil conosco no debate Nerdolas versus Something Else, ok? Mas aquele vídeo que você fez, a sketch lá, poxa, defendendo uma possibilidade de prisão para um humorista, aquilo ali, né, relativizando o que estava acontecendo, aquilo ali me chateou demais. Eu tenho todo o direito de ficar chateado, assim como você tem o direito de fazer aquele vídeo horrível que, na minha opinião, você fez. De toda forma, em um vídeo recente em seu próprio canal, 4 coisas, desculpa. Ele apontou justamente o equívoco esquisito do Omelete e fez uma reflexão muito interessante a respeito do que pode estar rolando. Peço a você, meu querido espectador, que talvez não goste tanto assim do Pablito, ou que gosta dele, mas veio parar aqui porque gosta dele e não gosta de mim, deixa o seu coração um pouquinho de lado, tira aí a parte passional, né, o sentimentalismo, pra gente reagir a esse material e ver o que o Pablito tem a dizer a respeito do Omelete propagando fake news. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau.
Regularmente eu continuo sendo Giga, não reclama. E eu estou aqui com o Reclamão de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é a entrada que só entrou na metade do vídeo, tudo bem com vocês? Era muito mais legal na época que o Barros trabalhava comigo sem reclamar por qualquer bobaginha. Duda, um recado muito especial. Chegou aqui em casa mais uma edição da Creative Box do nosso professor Thiago Spiker. E essa aqui tá forrada de coisinhas maravilhosas. Eu fiz um unboxing com a minha pequena Sarinha da edição Lápis e Grafite. Dá uma olhada como é que foi. Chegou mais uma Creative Box linda. Você acredita que chegou mais uma caixa da sua criatividade, Sara? Você não acredita que isso tá acontecendo aqui, meu Deus? Então, sendo a edição Lápis e Grafite, a gente tem alguns itens absurdos aqui. E conforme vocês já sabem, a maneira como o professor Thiago Spiker trabalha, ele costuma colocar um valor agregado de produto na caixa que vale muito mais do que o valor da caixa é cobrado, tá? Então tem uma série de materiais aqui lindos, absurdos e possivelmente valiosíssimos. Tem coisa que eu não sei nem o que é e não sei nem usar. Mas assim que eu aprender e que a dona Sara aprender também, não é, dona Sara? A gente explica pra vocês, tá bom? Então lembra que o link tá no primeiro comentário fixado. É claro que o Barros já facilitou a sua vida, deixando tudo aí certinho pra você, mas corre porque essa edição de Lápis e Grafite está com os dias contados. O professor costuma atualizar com bastante velocidade o catálogo da Creative Box, então se você ainda não garantiu a sua, não perca a chance de pegar essa edição por um valor descontado sensacional. Creative Box, muito obrigado, professor Thiago Spiker. Muito obrigado, incrível editora Cras. Que bom que você recebeu esse recado do incrível Thiago Spiker. Lembrando que em breve vai rolar o Comic Market Brasil. Você tem que aparecer lá para conhecer a Liga Nerdola, para ver as propostas que todos nós temos para o quadrinho nacional. Professor Thiago Spiker está trabalhando duro nesse evento. É a primeira edição e você precisa fazer parte dessa história. Portanto, entre os dias 16 e 17 de agosto, venha para São Paulo curtir um fim de semana no Comic Market Brasil. Pablito Peixoto, canal 4 Coisas, negócio de... Você vê que eu já chego na fresta do zoinho, né? Pulei a vinhetinha dele, que tem alguns segundinhos ali de música. Estamos olhando, né? De frente com seus olhinhos. Esse rapaz, ele deu uma trairagem forte depois do debate, não deu, Barros? Eu tô esquecendo. Teve alguma coisa, não teve? Ele fez um vídeo falando que o Wagner não tem amigos. Ele reclamou do meu amor, é verdade. Ele criticou o meu amante. Olha que absurdo. Como é que pode? Tava descredibilizando parte dos argumentos lá e tal. Não lembro se foi uma live e tal. Mas tudo bem, deixamos isso de lado. Eu pedi pra você, web espectador, botar o sentimentalismo de canto e eu vou tentar fazer o mesmo. É que mexeu com o meu homem, né, cara? Aí quando mexe com foda. Você fica... A gente fica com o brio, né? O brioco. Brioco? Não, perdão. Pablo, o Omelete fez um post fake. Essa é a prova da maior decadência do jornalismo gutural. Cultural, tô brincando, vamos lá. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Tá liberado almoçar e que fase, que... Tem gente que só almoça com os vídeos do Nando Moura também, né? Inclusive, quando ele se distancia do YouTube, tem certa dificuldade pra digestão. Pelo visto, o Pablo solta o vídeo aí mais aproximadamente na hora do almoço, né? A gente precisa regulamentar os horários da nossa postagem também, viu, Barros? Eu sei que a gente tem uma frequência incrível, mas fixar os horários é uma coisa bacana. O algoritmo, inclusive, agradece. Antes era, lembra? Era 10 da manhã e 5 da tarde, né? A gente precisa voltar pra isso aí, viu, amiga? Mas olha, pois não. Fase do jornalismo de entretenimento no Brasil. Ó, essa questão da má fase do jornalismo de entretenimento no Brasil, eu sei que eu já pausei 15 vezes e o vídeo ainda nem começou. Bem-vindo ao meu canal, aqui a gente funciona assim. Isso, de certa forma, óbvio que é ruim, mas abre uma brecha. Todo vácuo precisa ser preenchido por uma caceta. Você percebe isso, não? O fato de que
o Nerd Bunker faliu, né? O Omeleft tá mandando mal pra caralho há anos, não é só agora. E esses portais, eles estão todos trimilicando, né? Tão mal das pernas e tal. Isso abre uma lacuna muito interessante para que novos grupos de mídia ascendam. E por que não a Liga Nerdola? Você já frequenta o Se Liga Nerd? Você já frequenta o site da Liga Nerdola? Te garanto que ele tá atualizado e cada dia mais sendo caprichado. Pedi pra Duda colocar alguma imagem aí e tal, porque, claro, você devia dar uma força por ali também. E, inclusive, olha só, você, jornalista, você que escreve bem, você que é uma pessoa gabaritada, se quiser de alguma forma agregar a tua presença, a tua força nessa questão nerdola, na nossa causa, fala comigo, tá bom? Manda um e-mail pra mim, um e-mail pro Barros. Como é que é o e-mail nosso de contato lá, Barros? giganterichardcontato@gmail.com. Manda um e-mail lá, você que escreve bem, vamos tentar fazer alguma coisa, porque é um cenário tão gostoso de acompanhar, existe espaço a ser preenchido. Desculpa, Paulo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu venho aqui fazendo minhas análises das mudanças no cenário Tá tocando uma musiquinha de meme, não tá? do jornalismo e entretenimento, o fechamento de redações. Há pouco tempo atrás, há um mês, o Nerd Bunker do Jovem Nerd Exato. mandou embora a galera. E era lindo a parte física, a locação, né? Puta de um lugar legal, foi tudo por água abaixo. E Mas os dois bonitos estão bem lá na gringa, fica tranquilo, tá? Quanto a isso, não se preocupe. agora vamos falar do Omelete. Omelete. Do Omelete. Tô querendo Popularmente, vulgarmente, Omelete. soltar hate, não. Esse Ok. não é um vídeo de hate. Ok. Mas é um vídeo Que pena, porque tô brincando. de uma análise que eu faço aqui e que é preocupante, realmente. Porque no sábado, tava lá no X Ok? e me aparece esse post que tá aqui atrás de mim. Olha lá. Dizendo que James Pelo Gunn- visto, ele passou pela mesma situação que eu e o Barros no sábado, que foi justamente quando a gente viu a postagem, o Barros selecionou, me mandou pra gente comentar na live, eu li a porra do artigo, eu falei, mas não tem nada aqui. A manchete não corresponde ao texto. Que merda de IA burra que eles utilizaram. Tô brincando. Está assinado como A Cozinha. Imagina, o Omelete jamais entregaria... Será? O Omelete jamais entregaria um texto apenas porcamente traduzido por IA, com diversos erros e confusões, e assinaria como a cozinha da empresa. Isso jamais aconteceria, porque ele jamais faria isso, né? Eu não acredito. Seguimos. Gunn falou quando o Batman vai aparecer no DCU. É isso aí. E eu, que tô acompanhando aqui notícias esse tempo todo, olhei e falei, Ué, será que ele falou? porque, ó, eu vou te falar, hein? Se pá, esse buchicho tava rolando na gringa, hein, Barros? Isso aqui tá com cara de tradução esquisita. Jamais eles fariam isso. Mas tá com cara. Óbvio que não. O que é pior, uma tradução esquisita ou algo inventado? E aí? Será que ele falou alguma coisa sobre isso? Tudo bem não dizer no post o que ele falou, quanto tempo. Sim. Porque eu sei que existe, né? Você tem que estimular o leitor a clicar na Sim. matéria. Né? O bait é necessário, por mais que seja tosco. Entendo o bait, eu entendo. Claro. Mas aí você clicando, você ia Pro pro texto. site Sim. e tinha lá um trechinho da entrevista. E quando você clicava na entrevista, o James Gunn não falava do Batman. É outro falava do assunto. Superman. Sim. Que na verdade era o Superman que voltaria às telas em cerca de 2 anos. E mesmo se você pegar o material de texto, não sei se o Pablo vai falar, também não se dirige diretamente à questão do Batman. É quase que uma transcrição do que acontece ali na entrevista do James Gunn. Então ele fala de diversos projetos, ele detalha algumas coisas, né? A Duda até já mostrou o artigo, ela pode mostrar o artigo de novo, você percebe que não tem nada do Batman com relação à aparição, definições do personagem em si. O artigo tá todo ao redor do Superman. E não tinha Batman. É até interessante do ponto de Sim. vista do Superman. Né? E como informação do Superman, beleza. Poderia ser, James Gunn revela quando é que o Superman volta às telas. Legal, legal. Poderia, mas não foi. Trocaram pra Batman do nada. Sim. Sem nenhuma sugestão de que eles estariam falando daquilo. Ele é completamente fake. Sim, Não é nem um clickbait pra gerar. Parece que é um erro. sim. Parece que foi um erro É isso aí, devido é isso à aí. pressa ou à quantidade. Por isso que eu não, na hora a gente nem, eu não vi maldade no que tava acontecendo, sabe? Me parecia uma confusão mesmo, de pressa, né? Uma cagada.
porra, você bota um título... Sabe quando o youtuber faz muito isso, né? O criador de conteúdo bota a thumb errada, o título do vídeo, alguma cagada de redação desesperada. Ai, meu Deus, tem que postar. A pressa de tentar botar o furo, né, na reta primeiro, faz com que o cara acabe se atrapalhando. Post que o Omelete faz. Sim. E aí começaram a especular, é clickbait pra fazer, o cara clicar e tal. Eu faço aqui a leitura das notícias de cultura pop do site. Ok. No canal de cortes do Quatro Coisas, eu faço diariamente leitura de notícias. Legal. E aí eu Eu não sabia disso. vou fazendo um ombudsman, brinco, uma coisa também leve, com esses erros, com essas maluquices aí. Sim. Mas eu nunca vi, e nem nos sites menores que eu acompanho, eu nunca vi um negócio tão bizarro de o link não ter nada a ver com a notícia. É um pouco de exagero aí, né, Pablo? Mas tudo bem. Porra, eu nunca vi algo tão bizarro. Você já viu coisa. São 25 anos de internet, né? Não é possível que você não tenha. Tô brincando, eu acredito, claro, vamos lá. Você clica querendo saber do Batman, é do Superman. Claro. Poderia ser do Superman, isso que eu me choco. E aí, a gente vai olhando em volta, Ok. vamos ver o que tá acontecendo no mercado de cultura pop e o que tá causando isso. É muito mais do que apenas a corrida por clickbait, a corrida por atenção, a corrida por... É muito mais do que isso. Ok. As redações estão sobrecarregadas para um cacete. Aí a parte esquerdista, né? Meio judiação da coisa e tal. Mas calma que a gente vai desembocar numa reflexão interessante. Por que eu tô te pedindo pra ter paciência? Porque não vai desembocar no mero e simples vitimismo de sempre que você já tá acostumado. Ai, tadinho do jornalista, ai, tadinho do profissional. Não é isso, tá bom? A questão aqui entra numa parada muito mais complicada, complexa, que é esse duelo atual do ser humano versus IA. Calma que vai ficar legal. Porque você pega uma redação de 10 pessoas, aí você treina as 10 pessoas, aí você percebe que não precisa de 10, precisa de 5. Ok? Aí você manda 5 embora, pega esses 5, treina esses 5. Aí quando você percebe que os 5 já estão trabalhando muito bem, você tira metade, tira 3, fica com 2. E aí esses 2 você tira um, fica com um depois. E talvez não vai ficar com nada. Que é o que aconteceu com o Nerd Bunker. O Nerd Bunker permanece com um funcionário. Virou aquele bunker do Lost lá que tem um cara sozinho numa bicicleta ergométrica, tá ligado? É só ele que tá lá dentro pedalando aquela porra e seja o que Deus quiser. Se der certo, deu. Só que assim, o lance, a inteligência artificial, a princípio ela tem que ser um aliado, certo? Então se você tem uma pessoa que de fato sabe utilizar essa ferramenta de maneira produtiva, muitas vezes um único ser humano é o suficiente para coordenar uma operação de maneira saudável. Agora, a sobrecarga existe, é claro que sim. Ainda mais em pequenos ecossistemas, como acredito que esteja acontecendo agora, no conglomerado Jovem Nerd, onde a verba, né, sendo cortada de diversas formas, a mangueira tá secando, tem muita gente querendo preservar o seu patrimônio e foda-se, né, os projetos em desenvolvimento, coisa e tal. Aí é claro que você acaba sobrando, né, você acaba atribuindo mais funções a um único funcionário, acumula aquele monte de pepino na rabeta do aspira, como acontece aqui na nossa empresa com o próprio Barros, não é isso, Barros? Eu o quê? Você tem um acúmulo de muitas funções, De atividades. Nossa, você não hoje tá me botou conseguindo, mais uma. não tá conseguindo dar conta do serviço, Não né? dá, não dá. Sempre Por sobra. quê? Porque a sobra verba tá curta, eu não tenho como chamar outra pessoa Não tem, eu e tenho vai que me entrando virar. mais serviço, Vai né? entrando Vai no chegar barro uma do barro, hora que vai o entrando no barro do parafuso, barro. ele espana, Não vai poder espanar. de tanto que ele é apertado na rosca. Você entendeu? Então isso acontece. Agora, esses conglomerados de mídia, né? E não só eles, tá? Plataformas e, poxa, sempre me vem a Twitch como exemplo. Durante muitos anos também, eles incharam, né? Eles aumentaram de tamanho de maneira completamente desordenada e contratando um monte de gente que não servia pra porra nenhuma, sabe? Virou um cabidão de emprego. Tenho certeza que com esses portais e sites aí foi a mesma coisa. Então, na hora que encolhe, né? Na hora que tem que mandar a gente embora, talvez dê a sensação também de que tá tão sobrecarregado porque tinha muita gente pra não fazer nada, sabe? Porque você me desculpa, cara, hoje em dia, ok?
Não sei quantas pessoas trabalham no Omelete, mas eu acredito que seja mais do que uma única pessoa, que nem acontece no Nerd Bunker. Você olhar pra mim e dizer que talvez o jornalismo do Omelete esteja sobrecarregado, não sei, ok? Não dá pra saber sem ter os detalhes do que tá acontecendo lá dentro, mas às vezes também não é a pessoa certa no lugar certo, sabe? É muito difícil você desempenhar uma função na qual, né, você não é assim grande coisa e ainda tem uma demanda absurda, muitas exigências e tal. Às vezes é uma questão de excesso de demanda, beleza, existe esse ponto, mas às vezes também é falta de capacidade do profissional. Desculpa, tá? Não é todo mundo que tá sendo pressionado o tempo todo, que tá cheio de trampo e ai meu Deus, eu sou incrível, mas nem eu tô dando conta. Às vezes é um jornalista meia roda mesmo, sabe? Que na preguiça traduziu um artigo e fez merda. Às vezes é só isso. Muitas vezes a explicação mais simples é a certa, não é? A navalha de pirulito lá, como é que é o nome disso, Barros? Navalha... Saúde. Esquece, eu nunca lembro o nome dessa. Porque o que acontece é que o trabalho vai ficando tão básico na correria e na pressa de escrever 15, 20, 30 postagens por dia. O negócio vai ficando tão apressado e a qualidade vai ficando tão ruim. Sim. E o negócio é feito sem critério nenhum, sem uma confirmação humana, sem uma... Cara, era só assistir o vídeo. Mas muitas vezes não há tempo hábil, né? Muitas vezes a pessoa precisa... Navalha de Ocã, obrigado, chat. O desespero de pegar o primeiro clique e aí entra na velocidade da informação é tão grande que o cara acaba nem se certificando e faz esse tipo de merda. Não vale a pena. Tem que assistir o vídeo. Ainda mais pra um veículo que já é famosaço, né? Um dos maiores do Brasil, como o Omelete. Deve ter chegado lá da redação, ó. Batman, James Gunn falou, chuta. Publica aí, vambora. Próximo. Sim. E aí no fim de semana, no sábado, devia estar ainda com menos gente pra tomar conta. E aí foi um negócio que foi uma tempestade perfeita de dificuldades. Sim. Que não é culpa dos jornalistas, não é culpa dos freelas que estão fazendo o trabalho. Não consigo isentá-los de culpa. Desculpa, tá, Pablito? Eu sei que tem essa visão progressista da coisa, mas eu não tiro o elemento humano da própria cagada. Não tem essa, cara. Comigo não tem essa, não. É fim de semana, é isso e aquilo. Quem errou foi quem errou, né? Foi a pessoa, foi um erro humano. Então foi um erro humano. Então, quer dizer, existe uma parcela de culpa considerável, mas também não vejo nada de tão grave, tá? Tanto que, né, nós mesmos descartamos o artigo e depois de lê-lo e perceber que não tinha bosta nenhuma. A gente sabe como é que funciona aí. E que o resultado final, essa é a minha preocupação, o resultado final vai ficando tão robótico, essa é a palavra, robótico, que daqui a pouco esses caras vão sacar o seguinte, inteligência artificial faz isso aí. Essa aqui chegamos no lugar que eu queria, tá? Exatamente, era essa reflexão que eu queria, por quê? Porque eu sei que o pessoal mais à esquerda, e eu não tô falando do Pablo agora, embora seja óbvio, eles têm muito mais problema com a questão da inteligência artificial do que o pessoal de direita. E óbvio que nós também temos nossas preocupações, necessidades, né? E por que não até possíveis restrições com relação a algumas questões específicas, né? Por exemplo, direito autoral. A gente discute muito a respeito de tudo isso. A utilização da inteligência artificial, né? Ela tá completamente... Agora é uma parada que tá aí, devassada, né? A coisa expandiu de um jeito que cada um usa o tanto que quer, quanto quiser, e com relação a isso concordo. Agora, a partir do momento que atropela o direito do próximo, aí talvez a gente tenha que conversar. Porém, sobre este ponto aqui, sejamos mais específicos, tá? O ponto de que certas funções na sociedade, como já acontece com o dublador, como já acontece com o desenhista, quando de maneira simples essas funções podem ser substituídas pela inteligência artificial, a questão do jornalismo é uma curva. Só que agora a parte que me preocupa e que me faz dar risada ao mesmo tempo. A parte do criador de conteúdo também é preocupante. Você já parou pra pensar nisso? Por quê? Deixa o Pablo continuar a reflexão e a gente aprofunda. Então, pra que eu preciso botar pilha, pressionar 2 estagiários pra fazer 30 posts se a IA pode fazer 300 posts sem eu precisar ficar em cima? O mesmo raciocínio se aplica pro tipo de vídeo que eu faço. A gente tem entregado uma carga de 2 vídeos no canal principal e 3 vídeos no canal de cortes. Muitos vídeos são sem roteiro, muitos vídeos improvisados e muitos vídeos com um roteiro rápido. Muitas vezes vertendo um artigo ou um react pra tela e te entregando a minha opinião
informação por sobre esse conteúdo, tá entendendo? Então acaba se tornando um processo industrializado também. Quanto mais industrializado para ter velocidade, para ter quantidade de entrega, mais simples e pobre se torna o processo e provavelmente o resultado. Depende de uma série de fatores. Claro, às vezes na improvisação, na brincadeira, na bagunça, puta, eu encaixo uma no ângulo, você dá uma puta risada, a gente se diverte pra carvalho. Eu sei disso. Só que, no geral, tem muitos vídeos que a gente tem feito. Ó, isso é uma autocrítica que eu tô fazendo agora, você tá entendendo? Tem muitos vídeos que a gente tem feito pra cumprir tabela, pra entregar 2 no dia, 3 no cortes, 5 no total. A partir do momento que eu me comporto de maneira automatizada, o que é que me diferencia de um IA? Calma. Porque quando você tira, primeiramente, o ser humano da história, você perde a coisa que a matéria poderia ter, que é aquela, né, que é a análise humana em cima da coisa. Isso. Do talento do jornalista. Claro. Das referências que esse jornalista é capaz de trazer pra matéria. A mesma coisa que se aplica ao criador de conteúdo, youtuber, você tá entendendo o paralelo que eu tô tentando traçar, certo? E nesse caso, não precisa. Nesse caso é só copiar e colar. Se é só passar uma notícia, se é só passar uma informação... Pra copiar e colar notícia, tem um robô que faz melhor que você. É isso aí. Então a minha preocupação melhor e mais rápido. É as redações se resumirem em um editor e inteligência artificial. E acabar essa discussão. É isso aí. Não existe mais. Porque foi transformado um negócio... Um bom redator humano que comande bem uma redação de inteligência artificial, de boas ferramentas que operem como jornalistas, ok? Isso, eu tô falando em um nível onde a ferramenta ascendeu ao cargo. Faz sentido? Eu já não tô falando mais de o jornalista usa a ferramenta da IA, não. A IA é o jornalista, ok? A IA opera como uma máquina que substituiu um ser humano numa indústria na década de 60, 30, sei lá. Tá entendendo? A IA é o jornalista e você tem um único redator humano, humano por enquanto, ok? Coordenando esses jornalistas que são inteligências. Puta que pariu. Interessante, hein? Interessante, hein? Se o texto não traz consigo, né, nenhuma carga autoral de fato, porque, por exemplo, eu me lembro de a década de 90, década de 80, com certeza antes também, você pegava qualquer jornal e o jornal ele tinha o editorial, toda a revista também. E no editorial, em algumas colunas mais personalizadas, você sentia a escrita de quem estava escrevendo. Eu me recordo, eu gostava muito da revista Herói, né? Fez a minha infância e tal. E muitas vezes eu percebia quando era uma pessoa ou outra escrevendo qual dos redatores, dos jornalistas que estava. Esse tipo de artigo que é postado de notícia objetivamente por Omeleft, por Jovem Nerd, por Flow, os grupos de mídia e, claro, o nosso próprio Se Liga Nerd também, eles não trazem consigo essa personalidade, essa pessoalidade, não sei se o termo existe, mas você não precisa, porque não é um texto analítico, é apenas um informativo. Então, muito provavelmente, quanto menos pessoal, melhor. E agora, cara? E se isso for suficiente? Você tá entendendo? Básico. E se isso for suficiente no vídeo também? Eu falei isso aqui essa semana sobre o YouTube. O YouTube tá vivendo a mesma coisa. Olha lá. A gente tá sendo pressionado a criar cada vez mais, a fazer vários posts seguidos no YouTube. Porque o algoritmo gosta, ele te distribui melhor, ele quer que você produza, ele quer que você gere, né? Você pode pegar aí canais que passam longos períodos sem publicar nada, o alcance some, desaparece, tá entendendo? O pouco que você tinha, ou seja lá quanto você tiver, o algoritmo tende a te punir pela falta de postagem. Subi vários vídeos por dia, eu subo 3 vídeos por dia, que os vídeos vão ficando tão robóticos, sim, tão feitos na toque de caixa, é isso aí, nas coxas, sim, que daqui a pouco você vai rodar um prompt e vai fazer os vídeos. É isso aí. Pra quê? É isso aí. Ficar ralando pra fazer vídeo. Não, e com uma apresentadora muito mais bonita e gostosa do que eu, com uma dicção muito mais articulada e perfeita que a minha, uma qualidade de vídeo muito mais interessante, porque, né, afinal de contas, tudo é feito no ambiente virtual, tá entendendo? Como é que eu vou continuar convencendo as pessoas de que é sensacional assistir um velho tosco de touca? E aí, Chad? É claro que entra na questão do carisma, mas calma. É por isso que eu, aqui nesse canal, procuro trazer sempre alguma coisa aqui, do olho no olho, da minha presença. É a mesma fórmula que todo criador, né, opinativo acaba adotando. A gente acaba confiando nesse taco que
que as pessoas tão preocupadas com a nossa opinião, tão interessadas na nossa análise de tal assunto, querem saber, e aí, o que você achou, Giga? Assistiu o desenho tal, viu a série, jogou tal, porra? As pessoas querem saber, certo? Ainda existe essa individualidade orgânica, mas a que ponto? Se eu fizer só off com imagem de trailer passando, igual muitos canais fazem, sim, eu vou conseguir entregar os meus vídeos, mas vai ser algo que eu poderia estar fazendo no automático. Exato. Existe já inteligência artificial que simula a minha voz. Exato. Os canais aqui do Quatro Coisas Você pega uma IA, você treina ela com a minha voz, você me tira da tela, por enquanto, tá? Porque já vai ter a IA que me faz com imagem e tudo. Já deve ter, mas bem animado, inclusive o movimento dos lábios. Reproduzindo a minha voz, lendo um texto. Só vai faltar as piadinhas. As piadinhas, brincadeirinhas, acredito que a IA ainda esteja relativamente longe de fazer como um ser humano faria, né? E aí entra a questão da identidade. Só que mesmo assim, acaba acontecendo, mas é um caminho sem volta, tá? Eu não tô dizendo que isso aqui seja evitável, muito pelo contrário, né? E lembrando sempre, o meu chat já tá dizendo aqui, e tem sentido, que a CLT é sempre uma opção. Eu não tô falando por mal e não tô dando uma de Patrick Maia, tá bom? Que fique bem claro. Mas eu não nasci streamer, eu não nasci youtuber, eu não nasci criador de conteúdo e eu posso muito bem fazer outras coisas quando for necessário. O importante é não deixar faltar nada pras crianças aqui em casa. Agora, o lance é que hoje, do YouTube e das outras coisas que eu faço na internet, eu tiro uma receita relativamente legal. Como é que eu vou continuar fazendo isso? Quais são os caminhos possíveis para que a coisa continue acontecendo dessa forma? Eles existem? Existe caminho? Existe via para isso? Essa é a questão, tá bom? Estamos refletindo a viabilidade desta bosta, porque eu sei que tem gente que gosta. E obrigado você que assiste. Mas perceba que a situação é bem esquisita. A gente começa refletindo sobre o Omelete espalhando uma fake news e de repente você percebe que todos estamos submetidos à inevitabilidade da inteligência artificial. Olha que da hora. Isso é legal. Isso aqui é um negócio... Nas línguas você vê isso. Então, é um momento difícil. É um momento complicado É isso aí. Pra profissão. Sim. Né, de jornalista. Eu acho que também entra coisa, eu trabalho com cultura pop, eu trabalho com filmes blockbusters, tem um pouco de vaidade, de profissão dos sonhos, de como eu queria trabalhar com isso também, e que acaba também diminuindo o excesso de glamour, acaba se refletindo em excesso de trabalho, porque tá todo mundo querendo entrar, e ninguém quer sair. Pensa que você tá dentro. Pois é. Mas eu vejo... Não, isso faz sentido, né? Por ser uma coisa, 1000 aspas pra glamurosa, tá? Esse tipo de trabalho. Pô, o cara trabalha na internet, o cara é criador, youtuber, o caralho que seja. Quem chega nessa posição não vai querer sair daqui, porque, né, convenhamos, é um ambiente bem confortável, né? Eu vejo com preocupação. Sim. Esse negócio do Omelete, eu gostaria até de saber nos bastidores o que aconteceu, porque parece que ninguém assistiu. Eu achei que ele tá dando uma exagerada aí na importância do que aconteceu no Omelete. Desculpa, eu sei que você é amigo dos caras, o Pablo, e provavelmente não é essa a intenção, mas sei lá, eu acho que você acabou... Pra esse assunto aí em específico, se foi um erro, né, do Omelete, você foi quem mais chamou atenção pra esse problema, irmão. Se você é amigo dos caras, talvez a melhor postura teria sido não fazer o vídeo e mandar o e-mail pro Romariz. Mas, né, o clique é mais importante. Eu te entendo, eu tô aqui fazendo vídeo em cima do seu. Não tô julgando, tá bom? Mas é que, de fato, você colocou essa porra na vitrine e não o contrário. Isso aí passou batido no sábado à noite e você que tá realmente tornando isso uma reflexão interessante, mas a princípio um assunto, né? Assistiu, entendeu? A ponta da comunicação entendeu errado. A ponta do Alcisblerg. Eu gostaria até de receber o e-mail do Romariz. Olha lá. Uma mensagem no Zap. O e-mail. Parece que lá no topo entenderam errado que o vídeo era sobre Batman, mas não era. Ninguém assistiu. Escreveram uma frase, publicaram o vídeo, bota pra frente. Piquitinho desse tamanho, ó. E daqui a pouco tem outro post. Então, mas que permitiu uma reflexão legal. Essa velocidade tá jogando a criatividade humana na comunicação no colo da inteligência artificial. Tá. E aí isso é uma coisa que é bem preocupante. Isso é verdade. Se você tá preocupado com a IA, isso é preocupante, tá? É bem preocupante para as pessoas que trabalham nisso. Sim. E eu vou dizer, agora faltou um pedaço da minha reflexão que eu acho que seria talvez a conclusão, né? A parte mais importante. Ao mesmo tempo que a gente tá trabalhando de forma tão automatizada para entregar muitos vídeos todos os dias e por conta disso, baixando a qualidade do texto e por consequência a qualidade final, a gente é estimulado a fazer isso pelo próprio algoritmo. Então o algoritmo gosta que você poste
bastante. Agora, quanto mais você posta com menos qualidade, mais você tá dando de mão beijada a oportunidade da IA conseguir fazer a mesma coisa. Porque quanto mais simples o que você faz, mais simples pra IA emular. Beleza, eu entendi, compreendi. Agora você, meu querido Web Spec, me fala uma coisa. Você acha que de minha parte, e não só de mim, tá bom? De todo criador de conteúdo, talvez, né, fosse mais inteligente, isso aqui é uma dúvida real, tá? Talvez fosse mais inteligente de nossa parte entregar muito menos vídeos, ok? Com um texto e uma elaboração melhor, ou permanece no processo industrial do pirulito? Você tá entendendo a pergunta? Porque, por exemplo, ao invés de entregar 2 vídeos por dia neste canal principal, eu poderia entregar 2 por semana. Você veria muito menos a minha cara de bunda. Só que em contrapartida, eu te entregaria, né, o grosso, tá entendendo? Coisas que tem... Pois não. Fazendo 14 vídeos por semana, tu não tá conseguindo pagar as promessas, Colum não fez, e ainda quer reduzir pra 2? Esse é outro ponto. Com 2 vídeos na semana, eu provavelmente... Gameplay Death Stranding. Eu provavelmente trataria de 2 assuntos. Você tá entendendo? Então são 12 assuntos a menos que eu trataria com 14 vídeos. E outra coisa, será que esses 2 vídeos por semana bateriam no ângulo pra eu faturar a mesma coisa que faturo com 14? É foda, né, amigão? Pois é. Esse é o meu trampo hoje em dia, tá? Olha a merda que eu me arrumei. E que produzem conteúdo informativo, que daqui a pouco vai ser só traduzido da gringa, bater, já tem isso acontecendo, eu vejo postagens com erros de falsos cognatos em inglês, que é obviamente que você percebe que o texto foi vertido, provavelmente por uma IA. Não tô dizendo Google Tradutor, tá? Mas passou e falou, olha, deixa assim bonitinho em português. Traduzido automaticamente. Sim. E que não teve uma vírgula colocada por um ser humano ali. Sim, sim. Do jeito que a IA traduziu, publicou. E às vezes publicou até automático. Ninguém apertar o botão Enter. Nem isso teve. Perfeito. Então é complicado o negócio, hein? Tá bem complicado, mas vamos continuar complicado. de olho aqui, vamos continuar investigando e passando pra vocês aqui os bastidores e o que tá acontecendo. Perfeito, E além perfeito. disso, Olha, então esta foi a reflexão do Pablo, né? Acredito que ele esteja aqui divulgando um canal novo, é isso? Pô, não sei o que, deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui, peraí. O que é isso aqui? Já se inspirou no Peter, né? Pra você, primeiramente, o canal Teorias da Conspiração está no ar. O quadro Teorias da Conspiração do 4 Coisas virou um canal. Vocês perceberam que agora tá todo mundo falando disso, né? Eu não sei se ele já fazia antes, tá? Mas o Peter também não pode ver uma pirâmide, um alienígena, qualquer coisa. O canal dele, o Way Nerd, é só de cultura pop. Mas de repente aparece o Pedide, aparece um terraplanista, é um negócio assim. Esse pessoal tá todo mundo imitando o cinquentão. É mentira, Barros? É isso que tá acontecendo. É verdade, o cinquentão que começou falando de ET. O cinquentão é que inventou a terra plana nessa porra desse universo, pois não? Ele que identificou o primeiro ET na Terra lá em 1756. Ele foi o pai do primeiro ET, ele pegou no colo quando ele veio de Krypton. Calma aí. O pai do primeiro ET é foda. Mas vem cá, volta aqui. Pablito, obrigado pela reflexão, parabéns aí pelo canal de Teorias de Conspiração, tá indo em cima do Peter, tá indo no lugar certo, porque o Peter manja muito do algoritmo e do que vem a seguir. Portanto, parabéns pela postura. Cara, eu não tenho absolutamente nada contra você, quase tudo contra suas opiniões. Obrigado pelo conteúdo, tá reagido e fica a reflexão, beleza, rapaziada? Você curtiu esse vídeo, que você achou? Ficou maior do que eu queria, tá? Clica na curtida, o seu comentário, eu tô contando com isso, faz toda a diferença. Barros, obrigado por mais um videozinho. Tamo junto, até o próximo. E estude inglês! Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.